integração medicamentosa ou interação medicamentosa? Meu nome é Thalita Nader, sou médica veterinária, trabalho com homeopatia e fitoterapia, e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente faz essas relações ou essas correlações entre as diversas práticas terapêuticas, trazendo benefícios para os nossos pacientes. Bom, existem vários critérios que a gente deve considerar quando a gente utiliza mais de uma terapêutica ou até mais de um medicamento. Na farmacologia clássica, que a gente aprende na nossa formação, a gente estuda detalhadamente as interações medicamentosas entre as drogas, né, os sítios de ação, os órgãos de metabolização, as vias de excreção. E na fitoterapia, a gente também precisa fazer essas mesmas considerações, uma vez que a gente vai se utilizar na fitoterapia dos mesmos conceitos farmacológicos que aprendemos na nossa formação. O que muda na fitoterapia é que o medicamento, a droga que nós utilizamos, é uma droga de origem vegetal, mas é uma droga que contém muitos ativos ali dentro, ou ativos isolados de origem vegetal, que ao ser administrada vai ter uma finalidade terapêutica, mas que poderá sim haver interações, não só com outras substâncias, mas também com alimentos e até com alguns nutrientes. Então, tudo isso é preciso ser levado em consideração quando fazemos uma prescrição fitoterápica aliada a um tratamento alopático convencional. Mas e a homeopatia? Como ela fica quando a gente traz a homeopatia para este contexto integrativo? Os medicamentos homeopáticos, eles atuam por uma via completamente diferente dessa via farmacológica clássica. Então, são medicamentos altamente diluídos, que seguem uma farmacotécnica própria de produção e que, portanto, não vai haver essas interações habituais que a gente conhece, isso não vai acontecer com os medicamentos homeopáticos. Então, isso significa que qualquer paciente que faz uso de medicamentos alopáticos, seja de uso pontual ou de uso contínuo, pode e até deve fazer uso de medicamentos homeopáticos. Os medicamentos homeopáticos, eles podem, inclusive, contribuir tanto para minimizar os efeitos colaterais dessas drogas, né, sintéticas. É muito comum a gente observar isso nos pacientes oncológicos que fazem a quimioterapia. A gente utiliza os medicamentos homeopáticos para reduzir os efeitos colaterais dos quimioterápicos e até para minimizar os danos nos órgãos, né, as sobrecargas metabólicas que acontecem por conta do excesso do uso dos medicamentos, especialmente uma hepatoproteção é possível a gente conseguir ali através do uso dos medicamentos homeopáticos. Os medicamentos homeopáticos também podem ser associados tranquilamente com os medicamentos fitoterápicos, porque eles constituem vias de ação completamente diferentes no organismo. Inclusive, é preciso nesse momento a gente ponderar, né, a gente relembrar que a única intersecção que existe entre a homeopatia e a fitoterapia é a origem dos medicamentos, né? Todos os outros conceitos terapêuticos, eles são completamente diferentes, desde a ação do medicamento homeopático e do medicamento fitoterápico até os critérios de prescrição. Mesmo que uma mesma planta possa ser administrada homeopaticamente ou fitoterapicamente, é preciso compreender os critérios de prescrição para cada uma dessas terapêuticas. Quando a gente fala em medicina integrativa, o próprio nome já diz, é a capacidade de uma área da medicina ou de uma prática profissional de integrar outras terapêuticas que vão além das terapêuticas convencionais. E dentro desse guarda-chuva das práticas integrativas não estão somente a homeopatia e fitoterapia, mas outras práticas como a acupuntura, por exemplo. O que é preciso levar em consideração dentro da medicina integrativa é exatamente a escolha
por terapêuticas que trarão benefícios ou que potencializarão o efeito desejado, a finalidade desejada para aquele animalzinho. Quando a gente lembra que os pacientes crônicos são pacientes que vão muitas vezes precisar de uso contínuo de medicamentos ou uso frequente de medicamentos, a escolha por medicamentos que causem menos dependência, menos dano, menos toxicidade, ela é muito bem-vinda, certo? Então, uma outra vantagem da fitoterapia e da homeopatia é que a gente consegue, muitas vezes, com uma substância ou com um conjunto de substâncias, muitas ações benéficas para aquele corpo, né? Diferente da alopatia, que quando a gente prescreve um medicamento para solucionar uma situação ou para minimizar um sintoma, na maioria das vezes a gente vai ter ali uma possibilidade de efeitos colaterais ou uma possibilidade de danos bem presentes. Então, essa é mais uma das vantagens, especialmente ali dos medicamentos homeopáticos, porque nem sobrecarga de metabolização eles conferem para aquele paciente. Então, essa é uma das grandes vantagens também de se ter como possibilidade estratégica mesmo para a qualidade de vida, para a longevidade biológica daquele indivíduo, práticas não convencionais. Hoje eu não tenho dúvida de que são essas práticas que garantem qualidade de vida para os pacientes. Mesmo que um paciente não tenha um diagnóstico definitivo, isso acontece às vezes, um animal ele não tem os sintomas clássicos de determinadas doenças, às vezes os exames não são exames definitivos, né, que acusem parâmetros definitivos. Essa é uma outra vantagem dessas práticas integrativas, que a gente já consegue cuidar daquele paciente a partir dos sintomas que aquele paciente apresenta. Logicamente, o diagnóstico daquela situação, daquela patologia, vai nos trazer mais informações, vai nos trazer condições, inclusive de estabelecer um plano terapêutico mais assertivo e de nos posicionarmos em relação ao prognóstico daquele indivíduo, né? Então, a gente busca sempre que possível um diagnóstico para patologia, para queixa, para aquilo que o animal está apresentando. Mas, enquanto a gente não chega num diagnóstico, com a sintomatologia apresentada, a gente já consegue ir cuidando deste paciente por vias muito favoráveis, por vias que não intoxicam esse animal e que conduzem, de fato, esse animal a um processo de cura ou um processo de equilíbrio orgânico, mesmo dentro de um diagnóstico de uma doença crônico-degenerativa, ou seja, uma situação irreversível. Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal e também me segue no Instagram, doutora Thalita Nader, lá eu compartilho alguns conteúdos que acho que pode te ajudar também.